Boa noite, caros seguidores do Futebol Online, bem-vindos a mais uma noite de futebol, aqui no Futebol Online, com a habitual tertúlia de futebol de domingo à noite. Hoje o convidado especial é conhecido de todos, o Mr. Wilson Teixeira, 34 anos, treinador com o nível 2, já com passagens entre vários clubes da Associação Paulo Lisboa, desde Carregado, Buba de Lenço, Salta de Lisboa, Operário. Depois também pelas Ilhas, o último clube onde esteve no Marítimo da Graciosa, nos Açores, e também com uma passagem já pelo estrangeiro, no Irão, onde defendeu e orientou a equipa do Cascais Shiraz. O Wilson será hoje o meu convidado. Juntamente comigo teremos os 4 membros do painel residente, Mr. Vitorino Rodrigues, Marco Cavasso, Nelson Ventura e Nuno Pinção. Serão os 4 membros do painel residente que estarão hoje aqui à conversa comigo e com o Wilson Teixeira. Antes de mais, Wilson, boa noite, bem-vindo ao Futebol Online mais uma vez, obrigado por teres aceito o meu convite para estares hoje aqui presente. Wilson, eu começo, já sabes como é que isto funciona ao domingo, ou seja, na prática somos 5 a bombardear-te com questões e tu vais tentando escapar no intervalo da chuva, como costuma dizer. Wilson, começo eu precisamente, e eu faço aqui eu começo fazendo uma pequena apresentação tua, que é precisamente os clubes onde passaste. Tu és um jovem treinador com o nível 2, como eu disse antes, passaste enquanto técnico principal pelo Carregado, onde as coisas não correram bem, acabaste por descer a divisão, mas acabaste por ser convidado a renovar, ou seja, sinal que não correu tão mal como poderia parecer. Acabaste por depois não ficar porque coincidiu com a tua saída para o Irão. Mas tens, por exemplo, subidas com o Buba de Lenço, subidas com o Palmense em juvenis e em júniores. Conseguiste o objetivo no Operário de Lisboa, que foi a manutenção. Wilson, e depois tens uma saída para o Irão, para o Cascais Shiraz, onde, segundo eu sei, as coisas até correram bem por um lado e não tão bem pelo outro. A minha questão vai precisamente nesse sentido. Se neste currículo que eu disse, se está aqui alguma coisa errada ou não, desde a descida do Carregado à subida no Buba de Lenço e no Palmense, e também da tua experiência no Irão, como é que surge esta situação e o que é que correu melhor e menos bem, digamos assim, na tua passagem pelo Cascais Shiraz. Boa noite a todos. Antes de mais, obrigado mais uma vez pelo convite. O Hugo, é sempre um prazer estar associado aqui ao teu projeto e também estar na presença aqui do resto do painel, aqui do Mr. Vitorino, grande amigo, e de quem sou admirador, confesso, com quem eu aprendo sempre bastante. É uma das pessoas que eu considero um amigo que o futebol me deu e que me dá muitos conselhos, também me dá muito na cabeça e é das pessoas que eu admiro. O Marco e o Ventura, que tiveram o prazer ou não de partilhar 4 linhas comigo no último ano que eu joguei, no penúltimo ano que eu joguei futebol no Sport Clube Frielas, e também ao Nuno Pinção, que não nos conhecemos pessoalmente, mas que acompanha o trabalho dele, e para quem também mando um abraço. Aí basicamente fizeste aí um resumozinho. A ordem cronológica não foi bem essa, foi um bocadinho diferente. Eu olho para estes 15 anos, cerca de 15 anos que eu tenho ligados à área do treino. Falta aí o Clube do Coração. Falta o Clube do Coração, falta. Os Chelas. Exatamente. Não mencionam os Chelas. Por isso é que eu estava a dizer, há aí muita coisa que ainda falta por aí. Claro, depois vai faltar ir serve para o Benfica enquanto ajuda e tudo isso. Sim. Não, mas o Chelas foi como principal. O Chelas foi como principal e foi a reerguer o futebol. Exatamente. Porque há 23 anos que o clube não tinha futebol sénior e coincidências da vida e coisas da vida. Um tio meu que infelizmente já faleceu fazia sempre muita força para que um dia o futebol voltasse a existir no Clube de Futebol de Chelas. E muito por insistência dele e com a ajuda de muitos amigos, acabámos por conseguir ressuscitar, digamos assim, o futebol sénior naquele clube. Foi muito difícil, com condições muito complicadas, sem campo, treinávamos apenas 2 vezes por semana. Foi um bocadinho complicado, mas deu-me prazer porque consegui realizar esse desejo ao meu tio. Infelizmente ele, passado 1 ano e pouco do projeto, termos saído do projeto, infelizmente faleceu, mas consegui ainda lhe dar essa alegria em vida. E portanto houve muita coisa já durante estes 15 anos, mas eu olho para tudo isto como uma aprendizagem, como um crescimento pessoal, individual, e por aí. A tua pergunta ia no sentido do Irão?
Sim, depois a segunda questão era como é que surge esta hipótese de ires para o estrangeiro, para o Irão, e o que é que correu bem e o que é que correu menos bem, porque eu sei que a nível da afetividade tua com a equipa as coisas correram muito bem. Sim, a proposta para o Irão surge depois de uma época muito difícil, uma época atípica mesmo, em que eu tenho o início de época de campeonato na Associação de Futebol de Santarém como treinador principal, naquele que até era, até ao momento, se calhar o projeto mais profissionalizado, onde eu tinha estado envolvido como treinador principal, no Sport Lisboa e Cartaxo. Depois, à terceira jornada, ali por umas divergências com o presidente e também por situações que não vale muito a pena estar aqui a referir, mas tinha a ver com as condições que tinham sido propostas, acabo por sair do Cartaxo à terceira jornada, e sou convidado nessa mesma semana para ingressar no Carregado, que ia na quinta ou na sexta jornada do campeonato, na Associação de Futebol de Lisboa, na Pro Nacional. Naquela altura senti que não se podia dizer que não a um clube com a história e com o legado do Carregado. Foi uma época difícil, não tínhamos, se calhar, tínhamos uma equipa, mas não tínhamos aquelas condições ideais para estar a disputar um campeonato tão complicado como a Pro Nacional. Nesse ano, até o Mister Vitorino estava no Damaense com uma super equipa. E tínhamos um Super Alverca também, era um campeonato muito competitivo, com equipas fortíssimas, onde claramente a equipa do Carregado, pelas condições que tínhamos, não é? Tinha muitas dificuldades em conseguir rivalizar com os adversários diretos. Foi uma época dificílima, onde conseguimos nos bater praticamente em todos os campos e andámos sempre a discutir os resultados em todo o lado. Acho que nunca fomos desorganizados ou humilhados em lado nenhum. Quem disser isso está a mentir, porque isso nunca aconteceu durante essa época. Mesmo assim não conseguimos o objetivo, acabámos por descer de divisão. Eu já tinha as malas à porta e estava preparado para me vir embora, porque não tinha conseguido o objetivo e tinha que ter essa humildade. Mas para a minha surpresa, há 3 jornadas do fim, já com a descida praticamente consumada, ou já matematicamente consumada, o presidente Fernando Silva, na altura, acabou por me convidar, porque queria que eu ficasse na época seguinte para reestruturar as coisas. Começámos então a partir dali a trabalhar a época seguinte, mas depois no período de defesa, durante as férias, acabou por surgir a oportunidade de ir para o estrangeiro, através de um jogador que tinha estado num outro projeto que eu estive em Moura, no Moura Athletic Club. Esse jogador conhecia o meu trabalho, um jogador iraniano, que era o Arash Ostavari, e estava a jogar no Cascais Shiraz, na segunda liga do Irão. Era o primeiro ano que o Cascais estava na segunda liga do Irão, e queria um treinador português, um treinador com uma metodologia diferente. E então o Arash propôs o meu nome, ligaram-me num domingo e numa terça-feira eu estava a voar para Shiraz. Portanto, foi um bocado assim, um bocado costuma dizer à maluca, e um bocado na aventura, de pôr a mala nas costas e ir embora. Quando lá cheguei, estava mais ou menos preparado para a realidade que ia encontrar, mas nós nunca estamos preparados para a realidade. Essa é a verdade. E encontrei uma realidade de um clube profissional. Posso dizer que a sede do clube era um prédio de 6 andares. Ok? Portanto, diz bem a dimensão das coisas. O presidente do clube era uma pessoa que circulava pela cidade numa limusine, com um carro à frente e outro carro atrás cheio de seguranças. E era um Cascais ou não? Não era um Cascais, não era um Cascais. E era dono de uma companhia, tinha negócios ligados a uma petrolífera. Portanto, o negócio dele era o petróleo. Era uma pessoa assim um bocadinho complicada, com um feitio um bocadinho particular, que eu consegui ainda nos primeiros mês lidar. Assim que cheguei, percebi que era realmente uma realidade diferente, porque tinha adeptos à minha espera no aeroporto, estou a falar de um clube que tinha acabado de subir do campeonato, que eles chamam lá, aquilo é por estados, é como nos Estados Unidos, o Irão funciona como nos Estados Unidos, e a equipa tinha sido campeã estatal, e quando cheguei ao aeroporto tinha para aí uns 300 adeptos nas chegadas à minha espera. Foi uma realidade totalmente diferente, não é?
Sim, para um miúdo de 31 anos, né? Tipo, tu não estás à espera, né? Depois lia títulos dos jornais, né? Vem do país do Cristiano Ronaldo, vem do país não sei de onde, porque tem sempre essas referências, né? O país do ainda por cima o Carlos Queiroz, sendo o selecionador nacional do Irão na altura, também era muito conhecido por lá. Até tenho uma coisa curiosa, que assim que aterrei ao aeroporto, a primeira coisa que vi foi um outdoor com a fotografia do Carlos Queiroz. E pronto, foi por eu ser português e todas essas dinâmicas, claro que eles não me conheciam de lado nenhum, que é mesmo assim, houve essa particularidade. E as coisas até correram bem ao princípio, eu estava a gostar muito de lá estar, nós treinávamos num centro militar, era tipo uma base militar onde tinha campos de futebol, tinha 2 campos de futebol, e era o nosso centro de treinos, com muito boas condições, mas era diferente daquilo que nós temos aqui. Os jogadores vinham equipados de casa, porque eles não podem tomar banho nus, não se podem ver nus uns aos outros e não podem tomar banho todos juntos. Portanto, a gente queria criar. A gente às vezes aqui fala, o balneário é o mais importante. Aquilo no Irão é difícil tu criares um balneário, porque os jogadores só se juntam no balneário quando vais jogar fora. Mesmo nos jogos em casa, eles já vinham equipados de casa, traziam o fato de treino, depois era só tirar o fato de treino para ir para dentro do campo. Portanto, são coisas que tu aqui não estás habituado e tu dizes, eu vou preparado e estou preparado para tudo. Mas depois, quando encontras aquela realidade, é completamente diferente. Treinares com 40 graus e ver os jogadores a correrem que nem cavalos, uma coisa incrível, com treinos que a gente tentava dizer, eu e na altura o Marco Almeida, que estava comigo como treinador adjunto, a gente dizia, se calhar não podemos pôr tanta intensidade, e eles reclamavam porque a intensidade dos exercícios não era aquela que eles queriam ainda mais intensidade, e a gente tínhamos que aumentar a intensidade, muitas das vezes, e a densidade dos exercícios, porque eles queriam mesmo com aquele calor, mesmo naquele ambiente, eles tinham muito prazer em trabalhar, miúdos muito humildes. Depois pronto, isto tem muitas dinâmicas, né? E há muitos interesses por trás, há muitas amizades. Eu, como te disse, era apenas um jovem treinador que estava a acabar por entrar por ali. Fizemos a pré-época, fizemos 6 jogos de pré-época, tivemos a felicidade de ganhar todos, vale o que vale, né? Pré-época. Depois fizemos o primeiro jogo para a Taça da Liga contra uma equipa de Primeira Liga que agora ainda está na Primeira Liga, que é o Golgoar, e acabámos por vencer esse jogo por 1-0, eliminámos o Golgoar ainda na pré-eliminatória da Taça da Liga. Ficámos qualificados para a fase de grupos. Depois faço o primeiro jogo do campeonato, empate em casa, 2 bolas, fizemos um excelente jogo, tivemos a perder por 2-0 e acabámos por empatar 2-2 esse jogo até, contra um dos candidatos ao título, a segunda equipa que acabou por ser promovida nesse ano, ficou em segundo lugar, e no final desse jogo, pronto, houve ali umas coisas com o presidente, em relação aos pagamentos também, porque já estava ali há 2 meses, só tinha recebido o primeiro salário, né? Tínhamos acordado para assinar, e houve ali uma situação de confronto, confronto entre aspas, né? Em que eu exigi aquilo que estava a ser comprometido, tinha contas para pagar em Portugal e estava a começar a ver que as coisas eram só promessas, porque o que a gente ouvia mais lá era tomorrow, qualquer coisa que tu quisesse era sempre tomorrow. Vamos assinar com este jogador, tomorrow. Vamos exame médico, tomorrow. Eu ainda esta semana tive aqui o Mr. Vítor Manuel e ele falava precisamente disso. E ele só... o dinheiro não é tomorrow, é hoje na minha conta ou eu meto-me no avião. E curiosamente, ouvi o Vítor Pereira, também esta semana, a dizer outra coisa, que foi na Arábia, que ele dizia precisamente, tudo o que tu falas com aquela gente, eles dizem amanhã. No caso, na Arábia era Inshallah, e era sempre amanhã. Ou seja, a nível organizativo não tem nada a ver com... Sim, com essa do Inshallah também, no Irão também utilizo, porque isso é típico da comunidade. Mas nunca mentem. É sempre amanhã. Mas essa do Inshallah tive uma gira que o Marco, na altura, ia-se mejando a rir dentro no banco de suplentes, porque os jogadores, quando faziam alguma coisa boa, tipo um bom remate ou uma coisa qualquer, uma oportunidade de gol, começavam todos a bater. A gente aqui diz, bem jogado, não sei o quê, eles lá é tipo Inshallah. E então, tipo, houve um jogador teve uma oportunidade de gol num jogo da equipa adversária, teve uma oportunidade de gol e quase que ia dando gol para a equipa adversária, isto ainda num jogo de preparação, e acabou por não dar gol. E depois na jogada a seguir nós fazemos gol.
E eu começo em português, né? Eu Toma. misturava tudo. Não, eu misturava tudo, né? É português, inglês, era tudo. Claro. O meu tradutor falava inglês, mas eu quando queria dizer alhos e bugalhos era em português, né? Era para ninguém me perceber. E quando queria dar duras ou dar indicações era em inglês, que era para o tradutor traduzir, ou em farsi, algumas palavras que fui aprendendo, como basi, basican, que é jogador, joga, a tup, que é bola, há coisas que já não me lembro, né? Mas aquelas coisas mais básicas do futebol, Claro. aquelas palavras mais fundamentais. E então nessa jogada a gente tinha quase sofrido gol na jogada anterior e os gajos da equipa adversária, inshallah, inshallah. E a seguir a gente faz gol e agora, inshallah, agora! E o Marco lá atrás partiu-se a rir, né? Eu essa tua história já tinha ouvido. E lá está, isto, o Inshallah é uma expressão típica do povo muçulmano em todo o lado. O Vítor Pereira dizia que na Arábia era, o Vítor Manuel, quando esteve lá fora, também dizia o mesmo. Eu próprio, quando estive no Egito, também era qualquer coisa, Inshallah, Inshallah. Yeah. O Inshallah é digamos que é uma maneira de eles dizerem, e se Deus quiser, é o Se nosso Allah se Deus quiser, quiser. exato. Depois eles acrescentam mais umas coisas e pronto. Sim, sim. Wilson, eu vou meter então agora na conversa os nossos 4 convidados e começo precisamente pelo Mr. Vitorino. Mr. Vitorino, eu sei que você já conhece o Wilson, quizás há mais tempo que eu ainda. Tem a bola do seu lado para colocar a questão que entender ao Wilson. Olha, boa noite a todos. Antes de mais, se me permites, queria dar os sentimentos aqui ao meu grande amigo Chico Palma pelo falecimento da sua filha hoje. Só quero que ele tenha muita força e esteja muito forte. Mr. Vitorino, se me permite então, em nome do Futebol Online, também endereço os sentimentos ao Mr. Chico Palma. Infelizmente, sei bem a dor que ele está a sentir neste momento. E não há palavras que apaguem esse sofrimento. Mas fica aqui os meus sentimentos em nome meu e do Futebol Online para o Mr. Chico. Olha, é assim, boa noite a todos vós. Mais uma vez, parabéns, Hugo, por trazeres mais um treinador aqui. Não é só profissionais, também são treinadores de outras categorias. E aqui o caso do Wilson é um menino que eu tenho muito respeito por ele e uma grande admiração. E mesmo com o feitio que ele tenha, como todos nós os temos e não sei o que mais, eu quero-vos dizer que este miúdo é fantástico, é fabuloso, e tem uma coisa que eu me revejo nele, ou ele me reveja em mim, porque a frontalidade provavelmente é uma das coisas que ele tem e que eu adoro e gosto. Em relação à situação do nosso amigo Wilson, é com muito gosto que a gente vê aqui no nosso futebol online, porque o nosso futebol online tem de facto estas coisas, não só trata-se só de futebol amador, mas também trazemos cá grandes profissionais e o Hugo está de parabéns. Não sei se ele está a querer despedir a gente, não é? Estou a ver este programa muito profissionalismo e então penso que vamos também, se calhar, como todos nós, todos os dias andamos a aprender e acho que isso é extremamente importante. Tenho que dar os parabéns ao Hugo e hoje trouxe mais uma vedeta para aqui. Mister, eu não dou votos de confiança, atenção, que o voto de confiança normalmente... Eu quero dizer sobre o Wilson, quero dizer aqui umas coisinhas que é extremamente importante. Ele, além de ser treinador de futebol, ele, não sei se ele é ator, mas faz muito bem o papel de ator. Ele é jornalista, ele é comentador e quero-vos dizer que faz agora este mês 5 anos que ele fez uma grande entrevista na Rádio Popular, 90.9. Os Segredos da Bola, que era um programa fantástico. E ele entrevistou-me numa situação que, de facto, aquilo na altura deu bombar. E eu, a partir daí, já o conhecia, já o vi ao longe em certas determinadas atitudes que ele tinha como treinador, e eu até dizia para os meus botões e para alguns amigos: este menino vai longe, só espera que ele não comece a levantar muito os braços e não comece a fazer muitas situações, porque há dirigentes que não gostam. E o grande problema, provavelmente, do Wilson, e isto é uma pergunta, provavelmente tem a ver com a tua frontalidade,
a tua maneira de ser, porque não está em causa o teu trabalho, que é fantástico, e aconselho a muita gente a ver o trabalho do Wilson. Agora, a frontalidade, provavelmente a tua e de muitos, não se encontra dirigentes à altura para esses grandes projetos que tu podias ter. Eu lembro-me de fazer um jogo de apresentação da tua equipa no cartaz, lembro-me perfeitamente e lembro-me de dizer, olha, Wilson, provavelmente é aqui, num estádio destes, com as condições destas, com um clube histórico, pode ser que seja a rampa de lançamento. O que é que me diz esta situação da tua frontalidade para com estes dirigentes que nós temos no futebol, concretamente distrital, não é? Mister, antes de mais, obrigado pelas palavras. De coração, sabe perfeitamente que a estima que tenho por si é grande. Obrigado. Aliás, porque... Nuno, Marco e Nelson, isto parece um perdoa-me ou não? Também parece. Não, eu tenho que ter calma com o Mister. Eu tenho que ter calma com o Mister, porque o Mister anda um bocado chateado com o Benfica e essas coisas assim. Portanto... agora quem vai ficar chateado sou eu. Não, mas agora a sério, se eu não gostasse do Mister Vitorino, nem sequer o tinha convidado na altura para esse tal programa que o Mister falou, que foi mais uma aventura, um projeto que me desafiaram para fazer, para divulgar na altura também o futebol distrital, no programa Segredos da Bola da Popular FM, que depois por falta de tempo e disponibilidade também um bocadinho da minha parte, infelizmente não pude continuar com esse projeto, mas foi algo que me deu muito prazer, onde tive convidados como o João Matos Reis, algumas pessoas que te passam inclusivamente aqui pelo teu painel, e o Mr. Vitorino também foi um desses convidados, e na altura sim, foi realmente um grande programa, e essa edição particular, esse episódio particular com o Mr. também deu muito que falar na altura, foi 5 estrelas, porque foi numa altura em que o Mr. tinha acabado de sair da Maiense, não foi, Mr? Foi. Pronto, e na altura realmente foi interessante. Em relação a essa questão da frontalidade, assim, eu sou sincero, eu comecei a treinar por iniciativa desse tal meu tio, com 16, 17 anos, comecei a dar os primeiros treinos e depois mais a sério com 19 anos, fui adjunto do Mr. Nuno Lopes em Sacavém e foi aí que eu comecei a levar as coisas mais a sério a nível da área do treino. E o Nuno Lopes está-nos a acompanhar, Wilson. Ele deve estar aí para depois me dar na cabeça do que eu enterrei. Do que eu disse de mal. Está, senhor. Um grande abraço ao Nuno. Quando acaba ele manda-me logo mensagem, olha, tiveste mal aqui, tiveste mal ali. Não, mas agora, voltando ao assunto, em relação à frontalidade, é assim, é como eu estava a dizer, em tantos anos há alguns anos que eu já tenho disto, comparado com outros treinadores, não é nada, né? Mas em alguns anos que eu já tenho disto, é claro que isso faz parte da vida, né? O crescimento que nós vamos tendo ao longo da vida também nos ajuda a aprender com os erros, e não vou dizer aqui que nunca cometi os meus erros, nunca fui se calhar exagerado em algumas coisas, porque devo tê-lo feito com certeza, mas aprendi e cresci com isso, sem dúvida alguma, e pronto, é o que é, né? Não podemos voltar para trás em algumas coisas. Nessa questão em específico da frontalidade, eu acho que isso faz parte do meu ADN. Eu querer mudar isso é um bocadinho difícil, porque se eu não me consigo, se eu não me sinto na minha zona de conforto e não sinto que tenho aquilo que eu preciso para fazer o meu trabalho, a partir do momento em que tentam inferir no meu trabalho de alguma forma, porque lá está, depois não é o presidente que fica com o rótulo, ou sou eu, né? E portanto eu não consigo de alguma forma trabalhar nesse sentido ou jogar nesse sentido com certos feitios e com certas coisas que acontecem neste mundo do futebol e nestes meandros do futebol. Se calhar tenho que me adaptar a isso para chegar algum dia a algum lado, ou então não, ou então vou continuar a trilhar o meu caminho desta forma e depois logo se vê. Olha, Wilson, isto quer dizer que não sei se tens estômago ou feitio para poderes incluir alguns chaves vivos como muito single. Lá está. É extremamente importante para a tua carreira, penso eu. Pode ser importante pela positiva ou pela negativa, só o tempo dirá. Eu dependo. Muito bem. Marco, boa noite, bem-vindo. O Marco certamente estava ali atento ao que se passava ainda no São Luís em Faro, que é para depois vir gozar comigo a seguir nas mensagens, mas pronto, eu dou-lhe barato depois. Marco, bem-vindo mais uma vez ao Futebol Online. Também, como eu disse, já conhece o Wilson, tens a bola do teu lado para colocar a questão que ainda tens.
Boa noite, Hugo. Boa noite a todo o painel, ao Wilson, por voltar ao futebol online e a todos que nos ouvem lá em casa. Olha, Hugo, sobre o Wilson, fomos colegas de campo, julgo que no último ano dele, ou no penúltimo ano. Depois fomos adversários, já lhe revia muita qualidade numa equipa que ele construiu no Bobadela. Olha, que eu conhecendo os dois, deviam ser uns duelos interessantes. Não, sempre graças a Deus, sempre primámos pelo respeito mútuo. É uma pessoa que eu, por acaso, tenho alguma tristeza em não o ver no futebol, porque é uma pessoa que eu acho que tem muita qualidade. Aliás, ele sabe disso. A gente tem uma zanga de há muitos anos por resolver ainda, mas um dia, quem sabe, como adultos, a gente resolve. Então espera aí, então perdoou-me agora, não era a bocado. Afinal é agora. Não. Ele sabe que aquilo que eu lhe estou a dizer que é verdade. Temos um amigo em comum dos dois, e que eu falo muito, muito bem dele a muita gente. Aliás, ele na altura que pega no Bobadela, os treinos dele, porque depois tinha colegas de campo porque partilhávamos. Olha, e ele já na altura trabalhava muito bem, até já estava muito avançado em relação à distrital. É pena que ele esteja de fora. Gostava que ele voltasse, porque ele tem realmente muita qualidade. Eu tinha aqui uma ou duas perguntas. E trabalha também, trabalha diretamente com o Mister, que é teu grande amigo, o Mister Nuno Lopes. Sim, temos o Lopes, que é um grande amigo dos dois, e o Nuno mais do que ninguém sabe, portanto a verdade, e a admiração que eu tenho pelo Wilson enquanto treinador, enquanto pessoa, nunca me fez mal. A pergunta que eu tinha aqui para o Wilson era se ele ainda pretende voltar a algum projeto na Distrital, em Lisboa ou fora de Lisboa, mas se o projeto que ele ambiciona neste momento tem que ser um projeto com cabeça, tronco e membros, ou espera voltar outra vez abaixo para começar a sua caminhada que ele já tinha começado, se calhar também com erros que ele cometeu e ele sabe disso e já assumiu, e também o fizeram crescer como homem, mas se ele está disponível para voltar, porque eu, segundo soube, acho que ele fez uma publicação aqui há um tempo que tinha deixado o futebol. Eu não sei se é verdade, se é mentira, porque não falámos, mas era basicamente isso, era saber se ele está disponível e se quer voltar de novo ao futebol. Bom, antes de mais, obrigado pela tua pergunta. Dizer-te que para mim o tempo normalmente cura as coisas, o tempo normalmente cura tudo, e eu prefiro que seja o tempo a resolver do que tudo o resto. Nós sabemos o que se passou na altura, ali naquela questão do projeto, quando eu tive para ingressar no Odivelas Chade, e portanto não vamos estar aqui a falar muito mais sobre isso. Para mim já faz parte do passado, já foi há mais de 5 anos atrás, ou o que foi, e portanto já nem deu muita importância a isso, vale o que vale. Tenho consideração por ti, como tenho pelo Ventura. Claro que tenho mais pelo Ventura do que por ti, porque o gajo fazia dupla comigo, é diferente. Tu jogavas à nossa frente só para bater neles e o Ventura era só despachar a bola cá atrás, por isso. Olha, afinal não era uma dupla, era um trio interessante. Era uma tripla. Não, mas... Wilson, nesse tempo havia muitos pés esquerdos, não é? No mesmo pé. O problema daquilo era o campo ser pelado, meu. O campo ser pelado é que era um problema. Porque agora é tudo sintético. Problema para os avançados. Pois, na altura é que era o problema. Na altura é que era o problema. Mas pronto, foi um bom ano. Eu gostei muito de estar ali no Frielas. Foi um clube, olhem, que eu nunca recebi em nenhum clube, nem como treinador, nem como jogador. E ainda tenho aqui nesse móvel aqui atrás, emoldurado, um diplomazinho do Sport Clube Frielas a agradecer a época e o empenho que a gente ali fez. Todas as épocas o Frielas fazia isso. E faz
E faz ainda. E não sei se ainda continua a fazer, porque não é uma coisa, mas se diz eu acredito, pá, e é de louvar, porque lá está, são as recordações que acabam por ficar para connosco, e nunca tive mais nenhum clube a fazê-lo, e o Frielas sempre foi um clube que cumpriu com tudo o que tínhamos falado, e que, pá, gostei muito de lá estar, e até pelas pessoas que conheci. Mas pronto, respondendo primeiro ali à tua parte em relação aos meus treinos, eu, por acaso, tenho treinos filmados de todas as épocas. Isto na altura em que o Lopetegui meteu a torre, não sei se vocês se lembram, quando o Lopetegui chegou ao Porto e meteu uma torre para filmar os treinos. Eu acho engraçado porque eu em 2006 já filmava os meus treinos. Portanto, isto já tenho alguns anos. No primeiro ano de treinador tive logo essa sensibilidade. Não era só importante filmar os jogos, mas também tinha que ter uma pessoa para me filmar os treinos, pelo menos uma vez, 2 vezes por semana, a tentar mudar ou perceber alguma coisa que pudesse estar menos bem. E eu tenho aqui vídeos dos meus treinos na época que estive na Badela, que referiste aí, em 2011, 2012, e 2012, 2013, foram 2 épocas, e digo-te, sinceramente, eu quando vejo aqueles exercícios e as coisas que eu fazia em 2012 e percebo hoje aquilo que faço hoje, só penso para mim, eu fazia tanta porcaria. Mas pronto, porque lá está, a gente vai crescendo, vai evoluindo com o tempo, não sou o mesmo treinador, mas sabia que tinha muita inovação e tinha muita coisa nova, se calhar para aquilo que era a realidade que se encontrava naquela divisão naquela altura, mas hoje ainda sinto que é melhor, digamos assim. Pelo menos eu faço por isso e para que seja melhor. Depois a tua pergunta foi... sobre voltar ao futebol distrital. Sobre voltar ao futebol, exato. Eu realmente fiz esse vídeo porque é um bocado frustrante para nós, jovens treinadores, que queremos crescer e evoluir neste mundo do treino e do ser treinador de futebol, percebermos a dificuldade que é nós querermos muito, não é só o treinar, é crescermos enquanto treinadores e termos a nossa formação melhorada. E fiz efetivamente esse vídeo num jeito de desabafo, mais no sentido de alertar também, e graças a Deus isso de alguma forma chegou onde eu queria que chegasse, porque é muito frustrante para mim, com 34 anos, perceber que é mais difícil hoje em Portugal tu tirares o 4º nível de treinador do que tirares um curso de medicina. Não tenho a mínima dúvida, porque se eu tivesse decidido ser médico, claro que se calhar tinha que estudar muito mais, mas a possibilidade de eu ter o curso de medicina e poder exercer medicina era muito maior do que a ter o 4º nível de treinador neste momento. Porque é muito difícil entrar no 3º nível. Eu vou para o 6º ano, 6ª época seguida, em que não cumpro todos os critérios, ou não sou selecionado nos critérios de seleção para o 3º nível. E atenção, eu posso me queixar, mas imagino o que é que pensará, por exemplo, o Luís Freire, não é? Que está na Primeira Liga, que veio da Distrital para a Primeira Liga, sempre a subir e sempre a subir a pulso, não é? Vindo do nada, e não lhe deixam ainda tirar mais do que o 2º nível. Portanto, eu no dia em que não fui selecionado esta última vez para o curso de 3º nível, que era apenas o que eu queria fazer, era tirar o curso, não queria que me o oferecessem, porque nem fica barato e é bastante caro, como toda a gente sabe, andar ali a rondar os 3, 4 mil euros, mas queria muito entrar nesse curso e não fui aceito pelos critérios de seleção. E isso cria em nós, treinadores jovens, uma grande frustração, porque depois nós vemos, e não estou a tirar o mérito a ninguém, mas vemos treinadores que estão na Primeira Liga e até em clubes grandes, né? E que acabam por aparecer já nos 4º níveis sem nunca terem treinado ninguém. Como foi o caso do treinador que começou a época no Vitória Sport Clube, como é o caso do Ruben Amorim, né? Que tem muito menos anos de treinador do que eu, mas já tem o 4º nível, ou já está a tirar o 4º nível, e a mim e a outras centenas de jovens como eu, não nos é dada essa possibilidade, ou porque não fomos aí jogadores, ou porque isto, ou porque aquilo. E depois, lá está, quando isso não acontece, quando é o fator C a fazer estes treinadores entrarem nos cursos de 3º e de 4º nível, aparece a capacidade financeira do dinheiro que eles ganharam enquanto jogadores, que os possibilita ir tipo à Escócia, gastar 20 ou 30 mil euros e ter os diplomas de nível 3 e nível 4, do UEFA e o UEFA Pro. Essa é a frustração, ou essa foi a frustração que eu senti no dia que fiz esse vídeo. Eu estava mesmo triste, com vontade mesmo de
deixar o futebol e seguir outro rumo, porque é muito complicado, Marco, para nós que gostamos tanto disto e que queremos tanto evoluir as nossas carreiras, não nos deixarem conseguir ter a nossa formação, porque é só isso que eu pedia. Se vou voltar a treinar na Distrital, eu não fecho portas nenhumas, Marco, não fecho portas a ninguém, mas já tenho 34 anos, já não vivo das ilusões que vivia, se calhar há 5, 6 anos atrás, e portanto, quando já tive algumas abordagens, já tive alguns clubes a quererem que eu fosse para lá, mas tenho que perceber realmente os projetos, tenho que me identificar com o projeto e tem que ser alguma coisa que me faça sair de casa com determinação, com ambição e para ter sucesso, porque o próximo projeto que agarrar eu vou ter que ter sucesso nele, porque senão não faz sentido estar no futebol. Muito bem, Wilson. Passa então, falta o Nuno e o Nelson. Nuno, boa noite, bem-vindo aqui a mais uma noite do Futebol Online. O Nuno, como o Wilson já disse, é o único daqui do painel que o Wilson não conhece pessoalmente. Nuno, tens a bola ao teu lado para colocar a questão que entendes ao Wilson. Boa noite ao painel, boa noite a quem nos ouve, boa noite ao Wilson. Ainda não tivemos o prazer de nos conhecer pessoalmente, mas o trabalho do Wilson é visível. E depois deixo as perguntas aqui para o pessoal que conhece mais. O Marco eu acho que o Marco tem ali uma lista de perguntas. O Ventura também está a preparar outra folha A4. Por isso, saímos. Não tiveste tempo de fazer as tuas perguntas? Não, deixei para ti. Ou o Jorge Costa não te deixou escrever perguntas? Eu hoje tu estás a dizer isso porque eu vi isso lá no nosso grupo pela primeira vez, vi com olhos de ver. Mas pronto, não é para aqui chamar. Coisas que acontecem e tu, Ventura, o Wilson, tem que me dar aqui umas dicas para saber como é que é de aguentar esta tristeza toda. É que não estou habituado e você já tem alguma noção disso e eu qualquer dia pergunto. Antes do Nuno colocar a questão ao Wilson, eu quero só fazer aqui um reparo, atenção. Vocês repararam que o Nuno, cada vez que vem à tertúlia, está a mudar constantemente visual. Da penúltima era uma barba, da última era um bigode, agora está limpinho. O bigode tive que tirar, que fui ameaçado cá em casa e então tive que tirar. Wilson, diz uma coisa, fomos para o Marítimo depois da passagem como adjunto do Nuno no Fofó, certo? No Fofó e na Ericeira. No Fofó e na Ericeira. Fomos para o Marítimo como principal. Agora é para seguir sempre esse rumo principal ou ainda poderes voltar outra vez a uma equipa técnica? Nuno, mais uma vez obrigado, boa noite, obrigado pela tua pergunta. É assim, eu neste momento, o meu foco, a minha prioridade será voltar a treinar como treinador principal. Não fecho também a porta a poder ser adjunto, mas eu tenho uma particularidade, é que eu já tive a experiência de ser treinador adjunto de uma pessoa, se calhar, que eu não conhecia assim tão bem e não gostei, porque eu acho que isto não é não gostar da pessoa, não gostei de ser adjunto de uma pessoa que eu não conhecia assim tão bem e com a qual eu não tinha, se calhar, aquela afinidade, aquela confiança. Não vou dizer isso, Marco, não posso dizer isso, pelo amor de Deus. O Marco não Foi o Vidrinho. O Marco é bem feito. Isto é bem feito para ti. O pessoal está habituado que seja o Marco, agora não. Não, sabe quem faz isto? É o velho vir para aqui e não tomar os comprimidos. A culpa é do Marco. Pensei que tinha sido o Marco, pronto, peço desculpa ao Marco. Mas não tinha a ver com o saber mais ou saber menos. Tinha a ver, às vezes, com o feitio, com a personalidade, né? Eu fui adjunto do Nuno 2 épocas e meia. Uma no Ericeira, uma no Futebol Benfica, ou meia época no Futebol Benfica. 2 na Ericeira e meia época no Futebol Benfica. Assim. E já tinha sido adjunto dele anteriormente. Aliás, eu começo nesta área do treino por causa do Nuno Lopes, porque eu joguei no Júnior Sacavenense, depois fui para os Júnior de Olivais. Tentei voltar ao Sacavenense na altura e o Mister disse, eu acho que tinhas mais potencial para treinador. Eu acho que ele ia pegar na equipa B na altura e ia ficar com a equipa B e com os Júniors. E eu na altura fui para adjunto dele dos Júniors e gostei muito, já gostava da área do treino, porque lá está pelo incentivo do meu tio, já tinha esse bichinho do treino e depois foi então muito por intermédio dele que eu me apaixonei pelo treino. Eu digo que ele é o meu mestre número 1, né? Porque eu aprendi praticamente tudo o que era o treino ainda antes de ingressar nos cursos e isso tudo com ele.
depois também fui procurando, de alguma forma, ter as minhas próprias ideias em relação àquilo que era o jogo, mas posso dizer que nós tínhamos, e vou confidenciar isto, ele não me vai levar a mal, nem me vai bater, de certeza, mas posso dizer que nós tínhamos discussões, tanto na Ericeira como no Futebol Benfica, nós parecíamos os maiores inimigos do mundo. E eu olho e tenho o Nuno para mim como se fosse um irmão, percebes? Mas tínhamos essa cumplicidade de quando não estávamos de acordo com alguma coisa ou quando havia alguma coisa que ele via de uma forma e eu via de outra. Claro que a decisão final era sempre dele, mas eu tentava sempre levá-lo a ver as coisas da minha maneira e às vezes concordávamos, outras vezes ele percebia onde é que eu queria chegar, mas chegávamos sempre ali a um consenso. E quando tu trabalhas com alguém, e eu gosto de ter adjuntos assim, e o Nuno também pensa dessa forma, quando tu trabalhas com alguém que é na altura o teu braço direito e que é o yes man, que tu decides e o gajo diz sim, 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 isso não é nada positivo para o teu trabalho. E há treinadores principais que só querem ter yes mans ao lado deles. E isso não... Pá, então quer dizer que a tua experiência no Alentejo não foi positiva? Não foi positiva dentro deste sentido porque eu não sou um yes man. Pronto. Okay. Agora, em termos de clube, em termos de toda aquela dinâmica, eu adorei estar no Moura Athletic Clube. Foi um clube onde eu adorei estar pelas pessoas, pelo presidente, o presidente Jacó, que ficou um amigo para a vida. Mas lá está, pela pessoa com quem eu estava a trabalhar, e eu não conhecia a pessoa, tinha acabado de a conhecer, lá está, não havia aquela cumplicidade, digamos assim. E eu, portanto, para eu aceitar um projeto como treinador adjunto de alguém, tem que ser com alguém que eu perceba que realmente quer um adjunto e não quer um gajo para levantar pinos e para lhe dizer sim e amém. Ok? É nesse sentido. Wilson, seguindo na pergunta do Nuno, lá está. Um adjunto, para ser um bom adjunto, tem que ter cumplicidade com o treinador principal. Ou seja, dificilmente, lá está, ou há ali entre aspas, um amor à primeira vista entre os dois, ou então é uma coisa que tem que ser muito trabalhada e não é qualquer pessoa que serve para adjunto. Claro. Cumplicidade, fidelidade, compromisso, tem que haver tudo isso. Eu era incapaz de ser adjunto de uma pessoa, mas isto vale o que vale, né? E hoje o que há mais é isso por aí. Mas eu era incapaz de ser adjunto de alguém e depois, passado um tempo, aparecer como treinador principal no lugar dessa pessoa. Eu não conseguia fazer isso. Isso para mim é... Quando sai um, quando o principal sai, saem todos. É tudo. Para mim tem que ser assim. E, portanto, tem que haver até esse nível de compromisso, de fidelidade, de cumplicidade, de lealdade. Portanto, com o Nuno Lopes, há isso tudo. Neste momento, eu não estou a trabalhar com ele, por opção, mas poderia estar. Posso voltar a trabalhar com ele, não sei o dia da manhã, mas lá está, tem que ser uma pessoa, com ele ou com outro qualquer, tem que ser alguém com quem realmente existe esse nível de cumplicidade. Wilson, mas o adjunto é treinador? Sem dúvida. Okay. Sem dúvida. Não, eu entendo a questão do Nuno, porque o próprio Nuno, enquanto treinador, também tem o Michel Ricardo, que o acompanha também já uma série de... Tem o meu padrinho. Não é, Nuno? É a tal cumplicidade que o principal tem que ter com o adjunto, não é? E fez-me lembrar um bocadinho a conversa do Wilson. O Ricardo leva nas orelhas, o Ricardo dá-me nas orelhas. Pá, estamos ali a estudar a melhor maneira. A passar 10, 15 minutos, estamos outra vez, amigos na mesma. Mas eu não preciso, e acho que um treinador não precisa do ISB, não precisa de um gajo para andar a poupinhos. Precisa de uma ajuda, precisa de ver a bola de maneira diferente ou da mesma maneira, mas dar assistência. Acho que sim. Acho que faz todo o sentido. O Ricardo está aqui há 9 anos. Há 9 anos. É verdade. Já deve estar farto de até os olhos, mas não foi mal. O Nuno e o Ricardo parecem duas gajas a discutir. Um minuto depois não se passa nada. São os maiores amigos. Eu sei que eu por acaso, acompanhei uma época próximo, perto, e lá está, há treinadores principais e adjuntos. Às vezes basta um olhar, não é preciso dizer nada, porque também já é o conhecimento que basta olhar. Mas, Wilson, não,
Nelson, espera só um Ó bocadinho. Nelson, tu tem calma. Estou tranquilo, estou tranquilo. Olha, eu não sei, acho que ele está tranquilo mais, mas até o passarinho deixou de piar. Já foi à Ele vida. matou o passo. Foi... Era um papagaio, era lampião, foi a andar. Já está no corredor. Ou não, já meteu no corredor. Já o meter no corredor, já. Já foi. Wilson, tu aí nessa saída para os Açores, né? Açores. Sim. Sim, para os Açores, sim. Quando estavas com o Nuno, portanto, tu e eu sei que há essa lealdade e essa amizade entre vocês. Não achas que agora parando para pensar, não devias ter ponderado bem ou hoje achas que tomaste a decisão certa? Não, eu acho que tomei a decisão certa por vários fatores, não só pelo fator financeiro, como pelo fator da experiência que acabei por ter, pelo mercado que acabei por abrir para mim também, e acima de tudo, porque eu não saí do Futebol Benfica sem a concordância do Nuno. Sim, eu sei. Quando expus tudo ao Nuno, nas condições todas que me estavam a oferecer e tudo aquilo que era, e o Nuno acabou por me dizer, acho que deves ir. Só depois dele também me ter dito isso é que acabei por ir. Portanto, fui e não me arrependo de ter ido. Não ia adivinhar, e acho que ninguém adivinhava, quando tomei a decisão de ir, que acontecesse o que aconteceu depois com esta questão Sim, correto, da pandemia, né? Mas foi uma experiência espetacular. Pela primeira vez na minha vida soube o que era ter que preparar, pela primeira não, pela terceira vez, mas mais a sério, né? De uma forma mais regular. Soube o que era ter que preparar uma equipa para estágios, estagiar, ter toda aquela dinâmica de preparar viagens, de preparar voos, não eu, mas dentro do trabalho dinâmico, né? E ter jogadores para trabalhar, mais de metade do plantel para trabalhar comigo, sempre disponíveis, ter jogadores profissionais a trabalhar comigo, toda aquela dinâmica, todas as condições de trabalho que me ofereceram no Marítimo da Graciosa, não me arrependo mesmo nada de ter ido. Adorei treinar no Campeonato de Futebol dos Açores. Quando eu fui, muita gente dizia, aquilo lá é tipo campeonato da aldeia. Desenganem-se, há muita qualidade no Campeonato de Futebol dos Açores também. Há equipas extremamente organizadas, o Angrense, o Lusitânia, o Rabo Peixe, ainda hoje ganhou 3-1 ao Belenenses Chade, foi a equipa que acabou por ser promovida, tem umas condições muito boas de trabalho, tem uma equipa fantástica. O jogador açoriano é um jogador com uma mentalidade completamente diferente, com muita garra, com muita ambição, mas tem muita qualidade, e eu adorei mesmo muito treinar nos Açores, treinar no Marítimo da Graciosa, e digo-te, se quando isto passar da pandemia o telefone voltar a tocar, e se me convidarem para os Açores, acho que não vou olhar para trás, porque adorei estar lá. Pode estar à vontade, porque há muita açoriana ao vivo. Ainda bem. E lá há público. Muito bem. Nelson, boa noite. Bem-vindo ao Futebol Online. Não trazes mal o papagaio. Ok. No final do programa voltas a meter na cozinha. Na cozinha, meu. Nelson, no final tens que mostrar o papagaio, senão depois compensar tudo. Não, eu depois eu mostro. Não a ir a ver. Ele matou o papagaio. Nelson, boa noite. Tens a bola do teu lado para colocares a questão que ainda tens ao Wilson. Eu dou a bola ao Wilson que eu faço carrinho. Boa noite a todos, um grande abraço ao Wilson e a quem nos ouve em casa e aos meus colegas de painel. Assim, Wilson, tu, o currículo que tens, já tens passagens pelo estrangeiro, mesmo agora nos Açores, conforme falaste, e mesmo carregado de cartaz. Diz-me só uma coisa, não tocando no assunto, mas sentes-te prejudicado, a gente quer não és uma figura pública, mas sentes-te prejudicado não ser contactado por um projeto, se calhar, daquele que qualquer treinador sonha, que é mesmo assim, por seres uma figura pública e teres entrado onde entraste? Wilson, espera aí, antes de responderes ao Nelson, só dizer que o Mr. Nuno Lopes enviou um abraço a todo o painel, e como eu disse, ele estava a assistir, eu já tinha visto por aqui, e agora efetivamente enviou um abraço a todos. E a segunda situação é,
dar aqui um cartão amarelo ao Nelson, que roubou uma pergunta que estava aqui a Então- saltitar na minha mão para entrar a seguir. Então, olha, dá-lhe vermelho direto porque Também foi a tua. E fui o último, vejo todos esperaram, fui o último, estava tudo com vergonha. Força, Wilson. Bom, essa é a pergunta que eu gosto mais de responder hoje em dia, Nelson, sinceramente. É a pergunta que eu Acredito, gosto mais de responder. acredito. Era que já sabias que ia sair. E já adivinhava, já adivinhava. A cartilha. Porque é assim, eu vejo isso, eu sou uma pessoa extremamente positiva em relação à crítica. Ou seja, eu olho para a crítica sempre de uma forma construtiva e nunca de uma forma negativa. Não me deixo derrotar por isso. Quando alguém me diz que eu não sou capaz de alguma coisa, eu faço de tudo para provar que realmente sou capaz. E eu uso muito isso como uma arma, ok? Quando as pessoas falam da minha notoriedade, porque participei há 8 anos atrás no reality show e porque de vez em quando pagam-me para isso e vou à televisão falar de reality shows, eu sou um ser humano... Não, é que a gente aqui também é pago para estar aqui. A gente sabe o que é isso. Sabemos o que é isso. Wilson, tu não lhes dizes ideias, hein? Eu sou uma pessoa que sou livre de tomar as minhas próprias opções. Claro. Como disse o Mr. Vitorino, que sou uma pessoa multifacetada, eu gosto de experimentar coisas novas, de ter novas aventuras. Não me arrependo de nada, zero, de todas as aventuras que tomei na minha vida, porque todas elas me fizeram crescer de alguma forma e aprender de alguma forma. Não fazem de mim melhor, mas também não fazem de mim pior do que ninguém. Não fazem de mim mais, mas também não fazem de mim menos do que ninguém. Só que lá está, são vivências da vida e não me arrependo da experiência em si, porque eu sei que sou um privilegiado. Aquilo que eu vivi ali, poucas pessoas têm a capacidade ou a possibilidade, não é a capacidade, têm a possibilidade de viver e de experienciar. E isso também me ajudou muito a crescer, até mesmo como treinador, porque eu sabia lá o que era dar uma entrevista, eu sabia lá o que era falar, que eu não fazia a mínima ideia que eu dizia 50 coisas e depois numa entrevista, né, e depois dessas 50 coisas extraíam só o pior e só publicavam o pior, né? Portanto, isto na imprensa escrita principalmente. Tudo isso me fez aprender, tudo isso me fez crescer e deu-me outras armas. E eu hoje uso muito isso até nas minhas próprias equipas, porque quando chega a um balneário, imaginem isto, eu acabo de chegar a um balneário e toda a gente já tem uma ideia sobre mim. E há treinadores que hoje em dia aparecem aí no futebol, né? Ninguém os conhece de lado nenhum, né? Chegam ao pé de uma equipa, isto pode ser mais fácil ou não, depende da forma como tu consigas E podem ter uma ideia diferente, podem ter a ideia do Wilson dali e do treinador totalmente diferente. Lá está, e eu procuro muito usar isso, estás a ver, Ventura, tipo, quando chego, por exemplo, na Ericeira, eu tive um jogador, posso confidenciar isso, o Serginho, que é um dos jogadores da Ericeira, o grande Serginho, que hoje somos grandes amigos, para além de jogador, o nosso jogador, ele acabou por ficar amigo, e ele disse-me já várias vezes, eu tinha uma ideia completamente errada sobre ti, e quando tu chegaste eu pensei mesmo, olha, este gajo que vai aqui fazer armada em campeão, e depois fiquei com outra ideia. Portanto, tu acabas por ter, se tiveres a capacidade para isso, né? Acabas por ter isso como arma para os conquistares, para os ganhares no dia-a-dia e na tua vivência. Em relação a não aparecer nenhuma proposta por causa disso, eu já tive presidente, não precisamos entrar pelos clubes, mas já tive presidentes de clubes Sim. Já tive presidentes de clubes de campeonato nacional de séniores e de outros níveis até dizerem-me claramente que não por causa disso, já tive. Também já tive pessoas a dizerem-me que só me queriam por causa disso, principalmente em 2012, quando eu saí, até posso dizer que houve um clube da segunda liga que o presidente entrou em contato comigo e me disse para eu ir para lá porque era bom pela questão do marketing. E tu dizes assim, como é que um gajo com 25 ou 26 anos na altura rejeita ir para a segunda liga? E eu rejeitei, porque a partir do momento em que ele começou a falar do marketing, eu não era o treinador do marketing, eu não me sentia preparado para ir treinar uma equipa na segunda liga e podia ser o fim da minha carreira, ou então não. E na altura disse-lhe que não, estás a perceber? Mas o que me chateia mais com isto tudo é as pessoas terem já um preconceito, uma ideia pré-concebida, acharem que é só aquilo, resumirem aquilo e não procurarem saber e não procurarem conhecer, digamos assim. Porque esse preconceito ou esse pré-conceito
de alguma forma prejudica-me, sim, eu sei que me prejudica, mas eu tento sempre ver as coisas pela positiva e extrair o melhor. E posso dizer que às vezes até é gasolina para as equipas, porque quando tu tens, e eu procuro às vezes até capitalizar isso um bocadinho para mim, quando tu tens uma equipa do teu lado, quando consegues unir uma equipa para trabalhar, ou para correr por ti, ou para correr para ti, e tens 500 ou 600 pessoas na bancada a insultarem-te por causa desse tema de vai para aqui, vai para a TVI, vai para acolá. Eu já senti, já vi isso acontecer muitas vezes. Eu procurar, que é mesmo assim também, picar e ainda fazer com que eles fizessem pior, e os meus jogadores sentirem-se revoltados por aquilo que estava a acontecer nas bancadas e acabarem por correr um bocadinho mais e darem um bocadinho mais para protegerem o seu treinador, no fundo. Estás a perceber? Portanto, é tudo uma questão de capitalizar-se a coisa e para mim isso não é importante. Agora não tinhas essa arma, não há público? Agora não tinha. Mas, Nelson, eu deito aqui uma acha para a fogueira, digamos assim, mas é boa, que é, lá está, quem tem a possibilidade de lidar depois com o Wilson, e eu tive, precisamente, quando ele veio para a Ericeira, quando ele veio para a Ericeira foi quando nos conhecemos pessoalmente, e a imagem que eu tinha do Wilson enquanto figura pública, eu acho que conheci outro Wilson na Ericeira que não tinha nada a ver com aquele Wilson que a televisão me apresentava diariamente. Porque lá está, depois é uma pessoa de um trato facílimo, obviamente dentro das 4 linhas tem a maneira de ser dele, isso todos temos. Claro, mas isso tens aqui vários exemplos. Exatamente. Exatamente. Mas tens o Nelson, isso aqui tens o Nelson. Aí tem um outro grande defeito, não é? E o velho, e também tens aqui o velho, que é dos piores no banco, o velho. Eu acho que todos lá dentro das 4 linhas. Tem graça que em 14 épocas seguidas nem uma repreensão levei. Agora diz que é amigo dos árbitros. Porque tu tinhas um tio que era diretor da associação no Conselho de Arbitragem. Diz lá. Mas pronto, fica aqui o meu testemunho que efetivamente... Wilson, se quiseres levar-me para o teu adjunto, eu vou. Nada tem a ver com aquele Wilson que a gente vê no pequeno ecrã. Michel Vitorino, está na sua vez, e entretanto vou vendo aqui comentários, já está aqui o João Madalena, que trabalhou com o Wilson também no Futebol Benfica, a dizer que tu em Via Longa viraste aquilo do avesso. Eu também assisti algumas. E atenção que em Via Longa é um clube que eu tenho muita estima, que eu joguei lá e gosto muito do Via Longa, mas realmente foi giro ter quase a bancada inteira a vir para cima de mim, a fazer adeus e a dizer aquelas coisas. Claro, lá está, porque eu diria que 90% olhando para ti ligam-te logo à televisão e não ao futebol, digamos assim. Mas em relação ao estar no banco, eu vejo Sérgio Conceição, vejo Jorge Jesus, e eu acho que não faço pior que eles, sinceramente. Olha, eu diria que vias Jorge Jesus e vês Sérgio Conceição. Porque quem o via nada tem a ver. Mr. Vitorino. Mas tenho que dizer aqui uma coisa. O Mr. Vitorino, quando foi lá à Popular FM, tinha razão numa coisa. Às vezes não vale a pena a gente protestar tanto, principalmente com as equipas de arbitragem, e temos que os pôr um bocadinho mais para o nosso lado. E eu hoje com os árbitros já os olho de uma forma diferente, já os trato de uma forma diferente, e noto, sinceramente, não digo que sou beneficiado porque não sou, até continuo às vezes a ser prejudicado, mas noto claramente que se nós tivermos mais respeito pelo trabalho dos árbitros e olharmos para o trabalho dos árbitros de outra forma, eu se calhar tinha muita mentalidade do jogador, né? Claro. E quando comecei, muito por culpa também do Mr. Vitorino, que me dava muito na cabeça nesse sentido, né? E quando comecei a olhar para os árbitros de outra forma e tratá-los também de outra forma, fui percebendo que realmente se calhar as arbitragens continuavam algumas delas a ser más, mas pelo menos já não eram tão más. Claro. Mas para tu veres que eu sou um adepto atento, eu por acaso acho curioso, tu e muitos treinadores hoje em dia já, a forma como lidas com os árbitros, e eu, pelo menos, os jogos que assisti, há uma particularidade, é que tu tratas-os pelo nome, quer conheças, quer não conheças, chamas-os pelo nome. Estás a ver como eu sou atento lá da bancada, estás a ver? Porque eu é assim, a mim disseram-me que eu devia tratar por tu os melhores do mundo, não é? E, portanto, eu gosto que me tratem por tu e, portanto, é mais nesse sentido. Força, Mr. Vitorino. Olha, Wilson, pela parte que me toca, tratas-me por senhor, já não sou o melhor.
Não. Isso é porque eu olho para o Mister como uma referência, é diferente. É porque já estou velhote, não é? Mas olha, em relação àquilo das arbitragens, há aqui o teu grande amigo de 3 pés esquerdos, que é o Marco, diz que eu estou favorável, sou ajudado pelos árbitros. Mas enfim, mas como ele ainda não é treinador, mas que quando ele chegar a treinador, provavelmente vai-me ouvir. Não sei se ele me ouve, mas provavelmente vai-me ouvir. Obrigada pelas tuas palavras, porque saber ouvir também é muito importante. Faz crescer, e eu ainda hoje, com 67 anos, ando todos os dias a aprender. Todos os dias tenho que aprender. E tal e qual como nos anos... E com o Nuno. Olha que dois. Eu quero te dizer uma coisa muito simples. Como sabes, não estamos na CMTV, porque os gajos da CMTV... Espera aí, Wilson. Ele quando te falou disso das arbitragens, tu nunca mais foste expulso do banco, pois não? Não, já fui. Após isso. Até Já porque fui, não disseste as palavras corretas como ele ensina. Porque ele também me ensinou isso. Eu nunca mais... Mas só fui uma vez. É que este velho sabe a toda, meu. Por isso é que eu estou a treinar. Também, Marco, também posso dizer que este ano nem um cartãozinho amarelo eu o tive ainda. Nem eu. Ainda não viste? Ainda não vi um cartãozinho amarelo. Ainda não viste porque o Vitorino vai ver os teus jogos todos. Estás a ver, e já me disse, deu-me 2 ou 3 táticas, pronto. Isto não há dúvida que... Nem um amarelinho. Olha, eu fui soldador-montador, nunca fui professor. E quero-vos dizer aqui ao Wilson, custa-me muito, mas os meus colegas, para aquilo que eu me estou a perceber, tirando aqui o meu amigo Nuno, não deve trazer cartilhas. Os únicos que não trazem cartilhas sou eu e o Nuno. O resto, toda a gente traz cartilhas. Nada. E a pergunta? Hã? E a pergunta? Esse Manuel Machado. A pergunta que eu te vou dizer nem sei que está relacionado com o quê. Eu vou-te dizer outra coisa que é extremamente importante da parte dos adjuntos. Eu fiz parte de uma equipa técnica do Jorge Paixão, treinar profissionais, lógico, e isto já foi em 2010, por aí fora. Eu lembro-me dele dizer para mim, e dizia assim, aqui não há adjuntos, há treinadores. Epá, e aquilo entrou-me dentro do ouvido e aqui, epá, eu fiquei. Tanto que a malta que trabalha comigo, não é? Porque eu gosto de receber, mas gosto de pagar para treinar. É um dos grandes feitos que eu tenho. Por conseguinte, eu apercebi-me que o Jorge Paixão tinha razão. Pá, por isso é que eu te fiz aquela coisa. Um adjunto é treinador. E eu sempre disse à malta que trabalhou comigo, eu dizia sempre a eles, meus amigos, vocês têm que trabalhar mais, têm que falar mais do que eu. Porque vocês estão aqui, são treinadores. E como tal, têm que fazer a coisa que eu consiga resolver, pá, dentro do melhor possível para a equipa. Eu chegava ao banco no começo do jogo, a primeira coisa que eu dizia para o banco, para os jogadores e para os meus colegas, meus amigos, diz para os colegas treinadores, vocês consigam ler o jogo, porque se 2 olhos, se houver mais outros 2 ou 4, é muito melhor do que 2. E aos jogadores, comecem a ler o jogo como deve ser e não ponham-se aqui na galhofa ou não sei o quê, porque quando forem chamados para irem para dentro do campo, têm que saber como é que o adversário está a jogar e como é que a gente precisa de modificar as coisas. Isto é extremamente importante numa equipa técnica. Isto é extremamente importante que haja esse diálogo entre todos. Agora, vou-te dizer muito honestamente, tu não queres dizer, mas é verdade, tu não vais voltar a ser adjunto. Não sei o dia da manhã, mister. Não sei o dia da manhã. Depende do projeto, se calhar. Olha, vou-te dizer, não estás na TBI, não estás na CMTV, não estás na SIC, não estás em lado nenhum. Tu tens que ser sincero, porque aqui somos todos amadores. Não, mas eu já disse. Tirando o Hugo Rodrigues, que é o mister, ele não está na Malveira, mas está na Ericeira. Eu gosto de ti por seres frontal. E tu vens ser frontal. Uma bomba. Sim. Hoje, neste programa do Escola Online, dizeres, eu não vou votar. Não, com o Nuno Lopes fico muito chateado, ou fico aborrecido, mas
ele pode ser um à parte, está bem? Porque é um puto muito bacana que eu também gosto dele. Eu já disse aqui, o meu objetivo e a minha ambição é voltar para treinador, ou continuar como treinador Se principal. quiseres, eu vou-te ajudar. Mas, ó Wilson, Mas imagina assim, mister, eu não posso estar a dizer que não vou ser adjunto amanhã, porque é mesmo assim, né? Se tocar o telefone e se o Ruben Amorim me ligar a ser adjunto dele, eu não digo que não. Está a perceber? Mas pode haver um nesse projeto sentido. mais aliciante como adjunto do que como principal. É Exatamente, nisso que ele exatamente. Lógico, olha, se não tivéssemos em direto, não dava para um sítio que eu peço. ó Wilson, mas por exemplo, tu quando foste para o Irão, levaste o Marco contigo, certo? Sim, sim, sim. Mas, por exemplo, para os Açores foste sozinho. Sim, por causa da questão do orçamento, o Marco também era para ir comigo, mas na altura ele acabou por não aceitar, até porque ele estava ligado a um projeto de scouting e agenciamento de jogadores, e depois ele até acabou por pegar no Barreirense no início desta época, como treinador. Mas nós desligámos ali um bocadinho, porque ele envolveu-se nesse projeto do scouting e agenciamento, e eu convidei-o realmente a ir para os Açores, mas ele tinha um problema, que ele tem medo de andar de avião, e quando eu lhe disse que tínhamos que viajar praticamente todas as semanas, então ele não quis ir. E como é que foi chegares lá e começares a trabalhar com uma equipa técnica que não conhecias de lado nenhum? Complicado. Eu tinha um adjunto, aquilo, pronto, nesse sentido não era muito organizado. O treinador que estava antes de mim trabalhava sozinho, não tinha adjuntos, tinha o roupeiro que o ajudava no treino a montar os exercícios, mas o resto ele fazia tudo sozinho. E eu na altura conheci um rapaz que trabalhava na SATA, que ficou como meu adjunto. Depois andei ali 2 semanas à procura e consegui arranjar mais 2 jovens para fazer parte da equipa técnica. Claro que eram pessoas que não tinham grande conhecimento, queriam era aprender, né? E eu tentava de alguma forma ensiná-los, mas foi difícil porque praticamente eu tinha que fazer, não era tudo, mas era praticamente tudo sozinho, ou ensiná-los como é que eu queria, ou explicar-lhes como é que eu queria que eles fizessem as coisas. Tive a felicidade deles, com muito boa vontade, quererem também terem disponibilidade para ajudar-me nesse sentido, e conseguimos, naqueles 3 meses e meio, fazer um trabalho positivo, mas é diferente, né? É diferente e era complicado, porque o orçamento não era muito grande em termos da possibilidade de levar mais alguém. Já tínhamos falado algumas vezes, se eu continuasse lá este ano, poderíamos também alterar o clube um bocadinho nesse sentido, se calhar pagar menos no plantel, ou meter menos orçamento nos jogadores do plantel, para conseguirmos também reforçar essa parte. E outra parte que era importante, que era a parte do posto médico e do gabinete de fisioterapia. Mas pronto, com isto tudo do Covid, né, nos Açores, principalmente na Ilha Graciosa, que é a segunda ilha mais pequena dos Açores, os clubes regem-se muito por estas festas. Por exemplo, agora na altura do Carnaval, o orçamento da época era praticamente definido pelas festas do Carnaval, porque eles tinham as marchas de Carnaval, tinham aquelas coisas todas, né? E não havendo Carnaval, não havendo festas, não havendo Páscoa, não havendo viagens, não havendo imigrantes a viajar para lá, porque muitos clubes dos Açores também têm muitos mecenas que são imigrantes nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, que procuram meter dinheiro nos clubes e ajudar financeiramente os clubes. Não havendo essa possibilidade, e também com os cortes dos governos regionais, o orçamento ficou um bocado apertado para todos os clubes do Campeonato de Futebol dos Açores. E o Marítimo também sofreu com isso. Wilson, mas por exemplo, tu encontras nos Açores, e eu vi alguns resumos de jogos, a nível de condições, um campo, um estádio muito bom, ou seja, boas condições de trabalho, mas se calhar, enquanto equipa técnica, trabalhava-se mais profissionalmente, digamos assim, no futebol Benfica, por exemplo, ou no Ericeira. Sim, sem dúvida. Porque tu, por exemplo, no futebol Benfica e no Ericeira tinhas um Bernardo para filmar os jogos, sim. E esse tipo de trabalho não tinhas nos Açores, não? Tinha, porque eu acabava por conseguir fazê-lo, porque tínhamos acesso às imagens. A RTP Açores, foi um bocadinho de esforço, a RTP Açores filmava os jogos todos do Campeonato de Futebol dos Açores. Tinha uma pessoa, levava um cameraman para todos os campos e filmavam os jogos todos. E eu conseguia um contacto na RTP Açores que me passava as filmagens de todos os jogos. Okay. E eu tinha uma pessoa cá no continente para quem eu mandava os ficheiros dos jogos, eu via os jogos, em trabalho de sintonia com essa pessoa acabávamos por partir as imagens e por tirar, principalmente a nível da observação dos adversários e da nossa própria observação, acabávamos por tirar as partes que nos interessavam para poder fazer esse trabalho, de apresentação em PowerPoint, de converter
os pontos fortes e os pontos fracos da equipa adversária para a operacionalização do treino e para incluirmos no treino exercícios ou dinâmicas, conseguimos fazer isso. Portanto, isto, às vezes com esforço, com dedicação, a gente consegue. Basta batermos nas portas certas. Mas sim, é uma diferença brutal, não é? Porque aqui no Futebol Benfica tínhamos o Bernardo, tínhamos o Ivo, tínhamos uma equipa técnica completamente diferente, completamente estruturada, e nesse sentido sim, mas também é mais fácil, não é? Nos Açores Claro. é uma população de 4.000 pessoas, aqui só em Lisboa temos 1 milhão e pouco, não é? Portanto, é mais fácil arranjar as pessoas para trabalhar e para te ajudarem nesse sentido do que lá. Mas conseguia-se, com esforço conseguia-se fazer as coisas à mesma. E fazíamos tudo igual, como fazem aqui, a gente procurávamos fazer igual lá. Muito bem. Marco, tens a bola ao teu lado? Sim, queria dizer aqui só 2 coisinhas ao Wilson. Deixa-me só ler aqui, que era... queria em 2 perguntas, numa fazer 2. Qual foi o projeto que mais ambicionaste trabalhar até agora? E nesse mesmo projeto, como é que planificavas o teu ciclo ou a tua semana de treinos? Eu quando digo isso é como principal, ok? Nos teus projetos. O que mais ambicionei ou o que mais gostei de trabalhar? O que mais gostaste? Sim, o que mais gostaste, por exemplo, eu sei que no carregar tinhas alguma dificuldade e que chavas super tarde da casa, por exemplo, mas se calhar foi um projeto pela história do próprio clube que te ambicionou também a lá estares, não é? Sim, em termos de prazer de treinar e de sentir realmente prazer no que estava a fazer, e de fazer as coisas quase todas ou todas da forma que eu acho que elas se devem fazer, né? Digamos assim, eu acho que sem dúvida que foi no Irão, ok? Em termos daquilo que foi a evolução da equipa, o crescimento da equipa, do crescimento do próprio clube, todas as dinâmicas envolvidas, eu acho que foi no Boba de Lense, porque são projetos diferentes. Falamos de um projeto em termos profissionais e de outro projeto em termos amadores, mas tanto num como no outro eu senti um prazer imenso em estar envolvido nesses 2 projetos, porque as coisas saíam, as coisas aconteciam, e portanto acho que se tiver que nomear 2, eu tenho que nomear esses 2. Em relação ao carregado, estavas a dizer, não era tanto a questão de chegar tarde ou chegar cedo da casa, claro que assim, é difícil, não é? Tu entras às 7 da manhã no trabalho, saís às 5 ou 6 da tarde e depois ires treinar, tens ali 3 ou 4 horas para preparares o teu treino, depois ires treinar, começares a treinar às 9h30 da noite, chegares a casa à 1 da manhã e no dia a seguir tens que fazer a mesma coisa, é exaustivo, é cansativo, mas é o que os meus pais também me dizem, quem corre por gosto não cansa. Né? E portanto nesse sentido acabava por fazer as coisas à mesma. O que me chateava às vezes, ou muito, era chegar ao treino e ter só 15, 16 jogadores, porque o plantel era curto, ter que andar com júniores, ter muitas lesões. Quando contratámos um jogador na altura que era o Rui Lagarto, tivemos o azar logo no primeiro jogo, fez uma ruptura de ligamentos no joelho, foi à faca, perdemos logo esse jogador, portanto, e contratar o Rui Lagarto na altura, pelas condições que eu lhe ofereci, eu tive quase vergonha das condições, mas conseguimos. Mas lá está, é o que é, né? Todos os projetos são difíceis, todos os projetos têm as suas vicissitudes, nós temos é que conseguir trabalhar essas vicissitudes e torná-las as dificuldades em facilidades, digamos assim. Mas a nível da planificação do treino, eu fiz um vídeo há 2 ou 3 dias, que até disse ao Hugo, se ele quisesse partilhar aqui na página, poderia partilhar. Isso tem tudo a ver com a questão da metodologia de jogo, daquilo que eu entendo de ser a metodologia da minha forma de jogar. Isso vai muito em função da equipa, das condições da equipa, da avaliação que eu faço do chamado estado da arte, perceber onde é que eu estou, o contexto e tudo isso. Portanto, a nível de planificação do treino, isso é tudo muito dependente do clube, do projeto, das condições. Wilson, há poucas pessoas que não sabem, mas eu ainda tive o prazer de trabalhar contigo algum tempo.
em Odivelas. E é giro que aquilo que muitos hoje fazem, estamos a falar há 8 anos, né? 5, 8, 7. 8, sim. Eu quando reúno com o Wilson, no dia a seguir ele entrega-me uma planificação sobre o Odivelas SAD na altura, em que entrega-me uma pasta em que ele estudou o clube, ele dizia tudo, ele dizia o sistema tático que ia usar, como é que ele queria treinar, aonde. E ele há 7 anos ou 8 ele já fazia isto, aquilo que alguns começaram a fazer agora. Por isso é que eu digo que é uma pena o Wilson estar de fora, porque eu acho, também não sei tudo, mas eu acho que as pessoas passaram-lhe uma imagem após o reality show que não corresponde à verdade, e se calhar ele pagou um bocadinho essa fatura, porque infelizmente também há muitos maus diretores no futebol e depois que quiseram usá-lo como imagem para vários clubes, e acabaram por o prejudicar muito em relação a isso, porque o Wilson há 7, 8 anos entregou-me uma pasta que eu por acaso ainda hoje a tenho, com tudo organizadinho. Mas guarda isso, não diz isso a ninguém. Não guardo, não, Luís Batista, nem a dou. Mas, ó Marco, isto eu não era para dizer, mas o Wilson não se vai chatear certamente. Eu já meti uma cunha ao Wilson, nós vamos entrar no nosso painel residente no próximo reality show. Vamos todos lá para dentro, que é ver quem é que aguenta mais tempo lá dentro. Vamos ver. Olha, rabento com o velho. Não sei se ganhas, ó Marco. Mesmo assim, acho que sai primeiro com o velho. Ele aguenta, ele já é muito duro. Nuno, tens a bola do outro lado, mas pensa nisso, que vamos ser chamados brevemente. Olha aí. Então, Wilson. O Hugo já está na Ericeira, portanto já tem. Eu já estou cá ao lado mesmo, eu é 500 metros a andar a pé. Tu só falta fazeres uma coisa no futebol online. É meteres uma pipoca doce aqui. O Hugo é a voz. Tu és a voz. Força, Nuno. Lá está, isto, e por isso é que é um bocadinho a português. Toda a gente diz que não vê, mas depois toda a gente sabe o nome das pessoas. Não é? É uma figura pública. Lá. Sim, ok. Boa ou tá má é. Sim. Bom ou mau, eu também vejo o Benfica. Wilson. E não Mas sou obrigado aquilo- a saber. Posso, Sr. Marco? Pode, desculpa. Obrigado. Pronto, essa paixão toda pelo futebol, Wilson, e pelo treino, tens de concordar comigo, e já analisando as coisas depois mais a frio, que aqui os portugueses não conseguem dividir as opiniões, digamos assim. Aparece basicamente quase todas as semanas com um artigo de opinião sobre diversos ou alguns programas de televisão, em que as pessoas, isto parece uma telenovela, não é? As pessoas adotam e gostam daquela pessoa, então não ouvem mais nada. E então, vamos embora, aquele gajo disse que a outra era uma palhaça e agora eu já não gosto dele. Pronto, é mesmo assim. Não se consegue distinguir aqui o povo português, não consegue distinguir. Felizmente também Alguns. Felizmente em alguns. Pá, posso acabar? Pode, Missa. Calma, só estou a dizer para alguns. Era o que eu ia dizer, felizmente para alguns. E então, e tu, com 34 anos, ok? Deves pensar, como eu, em que se calhar para continuares a tua carreira no desporto, se calhar vais ter que te ausentar de Portugal durante os próximos anos para fazeres uma carreira internacional, digamos assim. Não concordas que se calhar era o melhor trajeto e, infelizmente, não é? Infelizmente, ires mostrar o teu valor ao estrangeiro para depois voltares mais forte? Bom, em relação a Wilson, desculpa lá. O Nuno tem toda a razão nesta pergunta que está-te a dizer. É uma questão pertinente. A grande realidade é que tu não podes ir para o estrangeiro. Porque no estrangeiro pedem o 4º nível. Infelizmente, os jovens como tu não têm esse acesso, ok? Eu posso responder a isto desta forma, ir ao encontro do que o Mister acabou de dizer,
Eu já tive oportunidades para ir, inclusivamente, para clubes de segunda liga na Grécia, no Chipre, na primeira liga do Chipre, e efetivamente pedem O quarto nível. Pedem o quarto nível, e é um bocado difícil ir para fora desde que não seja mercado asiático, porque na Ásia vale tudo. Se for para a Ásia... Wilson, também podes fazer diferente. como os outros. Guardas uma guitazinha e contratas alguém e compras o quarto nível, alguém, um yes man que vai lá. No Irão houve um agente que no final de um jogo que a gente tem, um agente lá de jogador, de um dos meus jogadores, que disse: qual é que é a licença que você tem? E eu disse que era a licença B da UEFA. Olha, se você me der $15 mil, eu arranjo-lhe já a licença profissional, a licença Pro asiática da AFC. Depois não sei se me davam equivalência com aquele papel que ele me ia dar cá em Portugal. E ia gastar $15 mil. Lá eu os 15 mil euros. Mas dizias-lhe assim, tomorrow. Pronto, em relação a ir para fora, eu adorei treinar fora, mas neste momento da minha vida, até por questões familiares, é muito complicado largar o país, até por esta questão toda do vírus e tudo mais. Não vejo com desagrado, sinceramente, a breve prazo poder abraçar um projeto no estrangeiro, se houver essa possibilidade. Mas eu penso que essa questão de ter que emigrar para poder se ingrar não é um problema que seja meu. O problema não está em mim. Sim. Não. Portanto, é assim, é um bocado na cabeça e na mentalidade das pessoas, Nuno, porque eu estive num clube, eu não vou dizer qual é o clube, mas o presidente se calhar até está por aí porque ele costuma ver as tertúlias. Tá. Não sei se sabes qual é que eu estou a falar. Eu acho que sim. Devem estar aí todos. Eu acho que também sei. Eu estive num clube que quando eu assinei por esse clube, e já foi há uns aninhos, curiosamente... Olha que o Vitorino gosta muito desse clube. O Vitorino gosta muito desse clube. O presidente, na altura, recebeu uma mensagem, pelo menos que eu tenha visto, ele mostrou-me, recebeu uma mensagem. Havia uma concorrente que esteve num reality show comigo, que era a Sofia, e recebeu uma mensagem de uma pessoa que era fã ou apoiante da Sofia, a destratar-me, a dizer que eu era isto, que eu era aquilo, que eu tinha isto, que eu tinha aquilo outro. E eu, na altura, o presidente mostrou uma mensagem e começámos os dois a rir. Mas nem todos os presidentes, se calhar, têm a capacidade de rir de receber uma mensagem destas. Claro. Sim, claro. E a pessoa está-te a mandar uma mensagem, ou está a mandar uma mensagem ao presidente a retratar-me ou a qualificar-me enquanto pessoa pelo aquilo que viu num programa de televisão. O que eu costumo responder a isso é assim: todos nós vemos televisão. Quem não vê televisão, ou há pessoas que não veem, mas quem diz que não vê, pronto. Mas não que seja um filme, tu estás a ver um filme, se o filme não for interessante, tu mudas de filme. Não é? E portanto a televisão funciona um bocadinho também neste sentido. Nós ali temos que fazer algumas coisas, temos que ser de alguma forma, por causa de prender os telespectadores à televisão. E é claro, eu não te vou dizer que não sou muitas das coisas que fui ali naquele contexto de programa de televisão, mas havia muitas coisas que eram forçadas e até eram empoladas mesmo para mim próprio, no sentido da audiência e de ganhar mais audiências. Quando há alguém que se dá ao trabalho de enviar uma mensagem para o teu presidente a dizer mal de ti por aquilo que viu num programa de televisão e porque eu tive um conflito com essa outra pessoa, de quem essa pessoa que enviou a mensagem era apoiante, acho que está tudo dito sobre quem é que está errado. Quem está errado não sou eu, quem está errado são as pessoas. Sim. Eu não estava a dizer que estava a dizer. Não, eu percebi a tua pergunta. Eu estava a dizer era a oportunidade de treinares, digamos assim, de teres, porque enquanto as pessoas se calhar não... se calhar mais em Lisboa, não é? Mas se calhar mais na zona de Lisboa. Se calhar, digo eu. Vão sempre fazer a conexão, Wilson. Exatamente. As pessoas vão sempre conectar o treinador do Wilson ao Wilson. Mas se nós formos a ver aqui num bocadinho de conversa, fomos lá parar. Aonde? Eu já cá estou na Ericeira. Não, sim, mas estamos a falar do Wilson treinador e mesmo não querendo, exatamente. A conversa foge. Isto é um bocadinho como a pandemia que está a acontecer, a gente estamos a falar e... Ei, Nelson, não começa. Não, calma, estou a falar sério, e com o Wilson, infelizmente, se calhar para ele, em termos de treinador de futebol, há muita gente que não consegue, há uma linha, mas depois não conseguem separar as águas. Wilson, e para ele pode ser prejudicial. E tu viste hoje, no seguimento do que está a dizer o Nuno,
Eu hoje meti como medo sempre o anúncio do programa que vamos ter em direto à noite, e passar 5 minutos já se falava do Big Brother no futebol online. Que é mesmo assim, né? Lá está. Mas há um problema que o Teixeira devia dizer, o Wilson devia dizer. É que essa menina que mandou a mensagem para esse tal presidente, ele não quis namorar com ela. Ele que seja sincero. Ô Nelson, isto está a descambar, pega lá tu nisto, faz favor. Eu, há bocado, quando interrompi o Missa Pensão, estava a dizer que isto não era para todos. Há dois casos que, se não fossem os reality shows, se calhar hoje ainda não estavam na CMTV. E quando falo CMTV agora, que é o Calado e o Fernando Mendes, tiveram que passar por um reality show para hoje terem. Olha, Wilson, lá vou eu para o reality show, já me estou a preparar. Passa, se é para lá chegar, então pronto, agora é assim, Wilson, tu já cumpriste um sonho que foi treinar um dos clubes do teu coração, foi o Chelas. Já cumpri 2 sonhos. Estar em 2 dos clubes do meu coração. Qual é que é o outro já agora? Eu tenho 3, 4 clubes. Então, é o Benfica? Não. Eu sei 3. Eu sei 3. O Chelas, Oriental. Não. Palmeiras. Chelas, Oriental e Sporting. Chelas, Oriental, Sporting e Sacavenense. Ok, pronto. Estás a ver? Agora diz-me uma coisa. Achas que um dia vais lá chegar, nem que seja, quando digo vais lá chegar, não tem que ser ao futebol sénior, porque ao clube que eu te vou falar, dificilmente tu ias dizer que não. Um dia treinar uma equipa da formação do Sporting, Clube Portugal? Eu trabalho todos os dias para isso, não só para treinar uma equipa da formação, como para chegar ao mais alto nível. Tenho esse sonho. Eu rejo muito por aquilo que foi a vida do meu tio, porque o meu tio, eu quando tinha 3, 4 anos de idade, comecei a ir ao futebol e foi ele que me passou esta paixão pelo futebol. Sei disso. Ele para mim é o meu ídolo, a par do meu pai, o meu tio é o meu ídolo, e foi pela mão dele que eu comecei a frequentar campos de futebol. A grande paixão que eu tenho é sem dúvida por causa dele, e ele antes de morrer, da mesma forma que me tinha pedido para eu voltar a ressuscitar o futebol no Clube de Futebol de Chelas, também me pediu que um dia eu representasse e fosse campeão nacional no nosso clube, que era o Sporting Clube Portugal. E portanto trabalho para isso todos os dias. Se vou lá chegar ou não, isso não depende, quer dizer, depende de mim na parte do trabalho, e aí não vou deixar de o fazer, como é lógico, né? Porque vou dar o meu melhor para lá chegar, mas há muitos fatores, né? A sorte é um deles, e quando nós estamos dependentes um bocadinho também do fator sorte, da bola que entra, da bola que vai ao poste, da bola que vai ao lado, também conta. Mas o fator Cunha também. Eu já não entro por aí, mas também conta. Tens empresário, não? Não, falo com toda a gente. Pronto, é bom saber. Wilson, agora o Nelson tocou num ponto interessante, que é a questão do empresário. Cada vez mais hoje em dia, e eu vejo pelas pessoas com quem vou falando diariamente, isto é como tudo. Há empresários bons e há empresários maus, como há treinadores bons e treinadores maus, e jogadores bons e jogadores maus. Mas efetivamente não achas que é uma ajuda importantíssima, seja para um jogador, seja para um treinador evoluir na carreira, o facto de ter alguém a representá-lo? E se esse alguém for bom, atenção. É isso, a questão é essa. Eu acho que sim, mas tem que ser a pessoa certa, né? Não pode ser, tem que ser alguém que realmente queira ajudar e queira realmente fazer. Pode ser um papagaio qualquer. Exatamente. Tem que ser alguém que realmente consiga fazer algo por ti, né? Digamos assim. E não é fácil, principalmente no mercado de treinadores, temos, como se costuma dizer, desculpem a expressão, não querendo ofender ninguém, às vezes é 20 cães a um osso, né? Que é mesmo assim, mas é importante tu teres aquela pessoa de alguma forma que te consiga ajudar, mas tem que ser a pessoa certa. E depois há outra dinâmica também no futebol, que é, para além dos empresários, a questão dos investidores, né? que entram muitas vezes nos clubes já com os seus treinadores, com os treinadores já escolhidos, e eu não tenho investidor, não tenho ninguém ainda que queira ter investido num clube para me meter lá, mas se um dia tiver que ter, olha. Wilson, olhando tu agora que estás de fora há algum tempo, como é que olhas para a Distrital de Lisboa atualmente, para as séries e também para a formação que está parada?
Bom, acho que isso é lamentar, é de lamentar que não exista futebol distrital, mas pronto, toda esta situação também é complicada, esta questão da pandemia e tudo mais, é uma coisa que nós nunca vivemos. O futebol já não parava no mundo, não é em Portugal, é no mundo, já não parava desde a Segunda Guerra Mundial, portanto, isto é quase histórico, não é? Para o futebol. Nem na altura do 25 de Abril o futebol parou tanto tempo como agora, nem na altura do 25 de Abril. Portanto, isto diz muito daquilo que estamos todos a viver neste momento. É uma situação complicada. O futebol amador, o futebol distrital está a levar, e o futebol de formação principalmente, está a levar muito por tabela por causa disto. Infelizmente vai haver muitos jogadores que no seu processo de formação, jogadores da formação, vão estagnar um pouco, que não vão ter a sua evolução normal. Isto pode ter repercussões no futuro do futebol português até, e é uma pena, é uma lástima que os nossos dirigentes não olhem para isto de outra forma e que não procurem fazer, não é tanto os nossos dirigentes, é mais os nossos governantes do país, fazer de alguma forma que o futebol volte o mais rapidamente possível a todos os níveis, porque o desporto é sempre uma coisa positiva, nunca é uma coisa negativa. Não é pelo futebol que vai haver muito mais casos e que vai morrer muito mais gente, na minha opinião, não sendo eu virologista, nem percebendo nada disto da questão dos vírus e tudo mais, mas acho que já chega. Acho que até para a sanidade mental, e numa altura em que se fala tanto da saúde mental, é muito importante que volte rapidamente o futebol amador, que as pessoas voltem rapidamente aos estádios, que voltemos a ser felizes. No fundo é isso que eu acho que todos queremos. E pronto, e é esperar que haja resultados com esta questão da vacina e que se consiga voltar ao normal. Olhas para esta pandemia como um cancro para alguns clubes? Achas que vai matar alguns clubes ou não? Sim, e já está infelizmente a acontecer. Já está a acontecer. Mas isto mata clubes, mata restaurantes, né? É um problema da sociedade em geral, né? Infelizmente há muita gente que vai sofrer repercussões e que está a sofrer repercussões com tudo isto, e vamos ter que ser muito fortes e muito unidos quando isto passar, quando tivermos a questão do vírus já resolvida. Acho que agora o que é importante realmente é resolver isto do vírus e estarmos todos vacinados e termos imunidade de grupo, para depois todos juntos também, porque isto foi uma lição para todos nós. Quando nós podemos sair e voltarmos a abraçar, olha, eu digo por mim, eu falo por mim, estávamos a falar aqui no Perdoa-me, né? Eu neste período de pandemia já fiz as pazes com muita gente, se calhar tinha ali algumas desavenças, e que este período de pandemia fez-me parar um bocado para pensar toda aquela correria que era a minha vida antes da pandemia, né? Fez-me parar um bocadinho para pensar e voltar com os pés assentos ao chão. Por esse lado também pode ser uma coisa positiva. O que eu espero é que o mundo fique mais unido depois disto tudo passar. Pedro Duarte paga o almoço para fazer as pazes com o Marco Cavasso. E para terminar, Hugo, porque eu não quero fazer mais nenhuma pergunta, só quero fazer só mais uma ao Wilson. Nuno, ele trouxe o guião, Nuno, ele trouxe o guião. Wilson, da minha parte... a pasta de bodivelas. Da minha parte, agradecer-te, e ficou uma última pergunta para ti. Quando entras num projeto e escolhes de início o teu plantel, ok? Os teus atletas, o que é que levas demais para escolher esses mesmos atletas que tu queres no teu plantel? Depende dos objetivos do clube, daquilo que eu entendo que podem ser os objetivos do clube, da divisão, do contexto, das condições que temos para treinar. Isso depende de muita coisa. Agora, se me disseres assim, no mundo perfeito, onde tenho todas as condições, onde estou a lutar pelo título, onde, pronto, aí no mundo perfeito, em que me digam assim, olha, podes pegar uma vassoura, correr com estes todos, ou correr com aqueles que quiseres e trazeres aqueles que quiseres. Eu sei de alguém que precisava de uma vassoura dessas agora. Nesse mundo perfeito, eu gosto de jogadores com talento, jogadores com liberdade criativa, jogadores muito caras. Alguém está aí com... É o Nelson, está com problemas na internet. Nelson, estava a ver aqui uma coisa esquisita. Eu estava a dizer... É do Sporting.
Está a falhar a net. Eu gosto, para mim, há coisas que são importantíssimas no jogador, a qualidade técnica, a velocidade, né? Todos esses aspectos técnico-táticos do conhecimento do jogo são muito importantes, mas acima de tudo, caráter. Acima de tudo, eu procuro. Porque veres um jogador é fácil, Amar. Tu veres um jogador, tu vês os vídeos e percebes o que é que ele é capaz de fazer dentro das 4 linhas. Às vezes o grande problema, e aquilo que eu procuro mais saber, é o que é que ele é enquanto caráter, enquanto personalidade. Porque tem que haver uma... Eu no outro dia estava a ouvir o Ruben Amorim a falar nisto. Tem que haver uma grande simbiose para se construir um grupo forte, né? O João Pereira não entra no Sporting à toa, entra por ter o reino no nariz, como diz o Ruben Amorim. O Quaresma, quando as coisas estão mais tristes, o miúdo Eduardo Quaresma chega e acaba por ser a animação do grupo. Portanto, tu quando estás a construir uma equipa não podes só olhar para o aspecto técnico-tático, não podes só olhar para a tática, e se tens a possibilidade de fazê-lo do zero, mais do que construires uma equipa, procura construir um grupo. É isso que eu procuro defender. Wilson, eu para terminar, e depois se alguém tiver mais alguma questão, eu coloco-te uma questão, não que tenha a ver contigo diretamente, mas tem a ver com o teu clube e com o clube de dois dos presentes hoje aqui. Não terá sido essa a grande vitória de Ruben Amorim até o momento? É que ele com pouco, porque não era o mundo perfeito, como tu dizes, não abundava o dinheiro, mas ele conseguiu, em primeiro lugar, definir uma ideia, que era a ideia dele de jogo, e depois ir buscar cirurgicamente as peças para se adaptarem àquela ideia de jogo, incluindo miúdos da formação. E conseguiu fazer com que lhe dessem a vassoura, a tal vassoura, porque o Bataglia não lhe interessava, ele mandou embora. O Acunha não lhe interessava, ele mandou embora. Não foi só os jogadores que ele mandou embora ou fez com que eles fossem vendidos. Né? E fez frente para ficar o Palhinho. Exatamente. Portanto, levou a dela avante também nesse sentido, levou a água ao seu moinho. Quando diziam, olha, vais meter um miúdo como o Nuno Mendes com 17 anos a jogar na equipa principal, tu és maluco. O Tiago Tomás, que ainda é júnior, é com o Tiago Tomás, mas o que é certo é que com esses miúdos ele levou a água ao moinho dele porque sentiu, em termos daquilo que são as características, não só dentro das 4 linhas, mas também fora, era o mundo perfeito do Ruben Amorim, digamos assim. Por exemplo, numa posição específica, na questão dos guarda-redes. Tínhamos o Maximiano, o Luís Maximiano, toda a gente dizia que era o substituto, que era o novo Rui Patrício, que era... E o novo não. Coisa. Sim, na esmagadora, né? Mas toda a gente, ou quase toda a gente dizia o mesmo, e o que acabou por acontecer foi que o Ruben Amorim fez questão da contratação do Adam. Hoje, o Max, sem estar a jogar, não tenho dúvidas que é muito mais guarda-redes, porque trabalha com um guarda-redes experientíssimo e com um guarda-redes que vale pontos na equipa do Sporting, o Adam. E todo este contexto, até na própria percepção, só como exemplo, né? Só tomando como exemplo a questão dos guarda-redes, fez a equipa fez a questão dos guarda-redes. Os três estão a crescer, tanto o André Paulo, como o Luís Maximiano, como o próprio Adam. Portanto, há uma simbiose perfeita, porque lá está, o Adam veio de uma realidade onde jogou no Real Madrid, jogou no Atlético Madrid, vinha com toda a experiência de ter jogado nesses grandes clubes, mesmo jogando pouco, não nos podemos esquecer que é um guarda-redes que em determinado momento o José Mourinho meteu a jogar no lugar do Casillas. E, portanto, lá está, às vezes é estas pequenas coisas, né, que a gente percebe que fazem toda a diferença. Wilson, mas o mais importante no meio disto tudo que está a acontecer no Sporting é aquilo que a gente, como treinadores, e é aquilo que a gente pede, que é uma estrutura por trás de nós, do treinador. O Ruben conseguiu arranjar essa por causa dessa vassoura, como tu dizes, mas teve que ser a estrutura toda, em peso, todos estarem de acordo para acontecer o que está a acontecer. Mas abanou. Se não acontecer isso, se não houver essa estrutura toda junta, não há vitórias. Mas não podemos esquecer que abanou. Abanou, mas o Ruben foi muito mais forte. E outra coisa que eu ia dizer, não é a estrutura. O Paulo Fernandes, que até exatamente, ia dizer isso precisamente. O Paulo Fernandes referenciou isso e ia terminar dizendo isso. Mesmo na própria estrutura, eu vejo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, o Sporting às vezes publica um vídeo que é o Inside Sporting, dá para ver um bocadinho do treino do Sporting no YouTube. O Sporting vai publicando isso para os adeptos verem. E é muito, muito engraçado perceber a cumplicidade que existe no próprio treino dos guarda-redes,
com o Mr. Vital e com o Mr. Tiago Ferreira, de quem sou amigo e não sei se ele nos está a ouvir, mas para quem mando um grande abraço, porque o Tiago foi guarda-redes do Vital, foi treinado pelo Vital, hoje é o treinador de guarda-redes adjunto do Sporting, é adjunto do Vital na área do treino dos guarda-redes, e há uma simbiose perfeita entre eles porque trabalham muito bem juntos, portanto, tudo isso, apesar dos problemas de joelho que o Mr. Vital tem, né, o Tiago ajuda muito nesse sentido, e acho que até nesse sentido se vê uma grande evolução. Muito bem, Wilson. Eu não sei se mais algum dos convidados tem alguma questão para colocar ao Wilson. Já estamos na segunda-feira, já ultrapassámos o limite da meia-noite. Se não têm, até porque. Mas a TVI não fecha. O Wilson tem compromissos. O Wilson tem compromissos a seguir. Mais uma vez, Michel Vitorino, Nelson, Nuno e Marco, o meu obrigado por estarem aqui esta noite em mais uma tertúlia de futebol. Eu recordo que amanhã o Futebol Online volta a partir das 9h15 da noite para estarmos à conversa com o Mr. Rui Narciso, o atual técnico do Olímpico de Montijo, do Bom Campeonato de menino. Portugal. Diga, Mister. Bom menino. Exatamente. Wilson, mais uma vez, meu muito obrigado pela tua presença aqui. É sempre um gosto ter-te aqui no Futebol Online. Eu que agradeço. Ainda para mais, um domingo à noite, que eu calculo para ti não seja nada fácil. Não, tranquilo. Por isso, Wilson, até uma próxima oportunidade. Espera aí, Sim, Nuno. O Nelson, o papagaio. Não está. Nelson. Voou. Um papagaio comeu o neto do Nelson. Sim, estou-me a ouvir isso. Tens de mostrar o papagaio, Nelson. Senão... Voou. Diz, Marco. Agora não, eu mostro no próximo programa. Vais fazer o pagamento por MBWay ou depositas? Não, eu mando cheque pré-datado, que isto está mal, pá. Isto em termos de crise, temos que arranjar soluções. Hugo, em relação a isso, agradecer-te mais uma vez o convite para estar aqui, porque quando começámos este projeto, hoje já estamos quase nos 10 mil, não é? Exatamente, estamos a caminhar. Quando começaste este projeto, na altura, acho que foi o primeiro ou dos primeiros relatos que fizeste. Não sei acho que foi o primeiro. Eu acho que foi o primeiro. Em Alverca, no final da Taça de Lisboa. Afinal. Também me tinhas convidado na altura para estar contigo. É sempre um prazer ver este projeto a crescer cada vez mais. Espero que continues realmente com este trabalho, porque lá está, é um bocadinho aquilo que eu tentei também fazer com o projeto que tive na Popular FM, que o Mister falou, e, portanto, mas tu deste uma outra magia a tudo isto, e está fantástico. Eu posso dizer que venho quase de hora a hora aqui ao grupo, ver se há notícias, ver se há novidades, e não tenhas a mínima dúvida disto. Seja a que horas do dia, seja a que dia da semana ou a que horas do dia for, sempre que houver alguma coisa no futebol online, eu vou estar sempre atento e não vou trocar nunca nenhuma outra coisa pelo futebol, porque o futebol está sempre, para mim, à frente de tudo o resto. Exatamente, eu sei que esta é a tua grande paixão, embora haja pessoas que tentem confundir todo o resto, mas eu sei que esta é a tua verdadeira paixão. Wilson, um grande abraço, até uma próxima oportunidade, tudo correr bem. Wilson, um abraço. Um abraço, Mister. Abraço. Nelson. Um abraço. Marco, Vitorino, Nuno e Nelson, até à próxima, que será brevemente, obviamente. Até já. O velho está cheio de sono. Nuno, o Ventura promete que vai-nos mostrar o papagaio agora nas mensagens 350 a seguir. Ele deixou de cantar a meio do Ele afogou o papagaio, pá. Oh, Nelson, bota lá o papagaio, pá. Quem Agora no não posso lavatório sair, de não cabeça posso, para já lá baixo. vou buscar. Ora, caros seguidores do Futebol Online, Papagaio. o meu muito obrigado por estarem aqui connosco esta noite na tertúlia de futebol com o Wilson Teixeira e com o Mister Vitorino Rodrigues, Nuno Pinção, Nelson Ventura e Marco Cavasso. Foi um gosto estar aqui convosco esta noite. Desejo a todos uma ótima noite, uma excelente semana e recordo mais uma vez que amanhã cá estarei a partir das 9h15 da noite para a entrevista ao Mister Rui Narciso, treinador do Olímpico de Montijo. Um grande abraço e o resto uma boa noite a todos. Um abraço, boa semana, pessoal.